Então, nessa videoaula aqui a gente vai comentar aí sobre os conjuntos numéricos. Ó. Então, o conceito de número ele foi evoluindo ao longo dos tempos. Ó. Tendo-se criado novos números para responder a problemas, entretanto, surgidos. Ó. Então, essa ideia da evolução aí dos conjuntos numéricos veio também de problemas que o homem vem encontrando. Né? Ó. Então, surgiu um problema, aí o homem vai lá e constrói o outro conjunto numérico, né? Ó. Então, nessa imagem aqui mostra ó, que o primeiro conjunto numérico foi os naturais, né? Ó. Então, depois, ó, os inteiros, os racionais e os reais, ó. Mas antes, ó, não tinha conjunto numérico, ó. Como era que era feito? Ó? A história ela nos mostra que desde muito tempo o homem sempre teve a preocupação em contar objetos e ter registros numéricos, né? Ó, seja através de pedras, ossos, desenhos, dedos, né? Ó. Outra forma qualquer, ó, em que procurava abstrair a natureza por meio de processo de determinação de quantidades, né? Ó. Então, antigamente o homem ele não tinha um conjunto numérico que realizava para contar, né? Ele não tinha isso, ele não existia números, né? Ó. Então, então, antigamente não tinha um conjunto numérico. Então, com esse problema, com essa dificuldade do homem de contar, né? Ó, com essa dificuldade, ele vai e constrói o conjunto dos números naturais. Ó. Então, essa procura pela abstração da natureza foi fundamental para a evolução dos conjuntos numéricos. Ó. Então tá aí, o primeiro conjunto a ser criado pelo homem, né? Ó, o conjunto dos números naturais. Ó. Quem é que faz parte do conjunto dos números naturais? Ó? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Então, o conjunto dos números naturais é composto por esses números aí, ó. Certos autores eles não consideram o zero como natural, né? Ó. Por isso que ele coloca aqui às vezes, ó, o n, né? Ó, e o asterisco, né? Ó, para representar os naturais, né? Ó. É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Então, o homem ele teve a necessidade de contar, né? Então criou esse conjunto dos naturais que representa quantidades. Ó. Então a ideia principal dos naturais é para realizar contagem. Ó. Quais são os problemas do conjunto? Ó? A subtração de dois naturais nem sempre é um natural, viu? Ó? Ele fez aí, né? Ó? 3 menos 4. Ó. 3 menos 4 é menos 1. Ó. Ó, o 3 é natural e o 4 é natural. Estou fazendo a subtração de dois números naturais. Ó, e eu não estou encontrando um natural, né? Estou encontrando aqui, teoricamente, um número estranho, ó, até o momento, né? Ó. E a divisão também, né? Ó, 1 dividido por 2, né? Ó. O 1 é natural e o 2 é natural. Ó. Só que 1 dividido por 2 é 0,5. Estou encontrando um número estranho aqui também, né? Ó. Então, se você subtrair dois números naturais e dividir dois números naturais, nem sempre o resultado vai dar um natural. Ó. Mas, se você somar ou multiplicar dois números naturais, sempre vai dar um número natural. Ó. Então, você soma 1 mais 2 é 3, ó, 3 é natural. Você soma 2 mais 3 é 5, 5 é um número natural. Ó. Do mesmo jeito vai dar certo com a multiplicação, viu? Então, nos naturais, só vai dar certo. Ó. Soma de natural e multiplicação de números naturais, sempre o resultado é um número natural. Ó. Agora, subtração e divisão nem sempre vai dar um número natural. Ó. Então, vem surgindo problemas e o homem ele vai tentar solucioná-los. Ó. Aí vem outro conjunto aí, ó, que ele criou, o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Ó. O homem ele teve a necessidade de expressar uma temperatura, né? Como é que eu vou expressar uma temperatura se só existe números positivos? Se só existe o 1, o 2, o 3, o 4, o 5? Então a temperatura
ela é expressada com números negativos, né? Ó. Então teve-se a necessidade de criar um outro conjunto dos números inteiros, ó. Só um exemplozinho aí, né? Ó. Então o conjunto dos números inteiros, ó, é representado pela letra Z, né? O conjunto dos números inteiros é o 0, o 1, o 2, por aí vai, ó. É o menos 1, é o menos 2, é o menos 3, é o menos 4. Então, o conjunto dos números inteiros é representado por esses números aí, ó. É o 10, o 5, o 100, o menos 100. Então, tá aí o conjunto dos números inteiros, ó. Soma, subtração e multiplicação de números inteiros dá um número inteiro, ó. Então, se você somar inteiro, subtrair inteiro e multiplicar dois números inteiros, o resultado sempre vai ser um número inteiro, ó. Então aqui, ó, se você soma dois números inteiros, o resultado é um número inteiro, ó. Se você subtrai dois números inteiros, o resultado é um número inteiro, ó. Se você multiplica dois números inteiros, o resultado é um número inteiro, ó. Agora, se você divide dois números inteiros, nem sempre vai ser um número inteiro. Por exemplo, 1 dividido por 2, né? O 1 é inteiro e o 2 é inteiro. Só que 1 dividido por 2 é 0,5. Teoricamente não existe esse número, né? Por enquanto eu só tenho os naturais e os inteiros, né? Então, só relembrando, né? Soma de natural é um número natural, ó. Multiplicação de número natural é um número natural. Se eu somar número inteiro, vai dar um número inteiro. Se eu subtrair um número inteiro, vai dar um número inteiro. E se eu multiplicar dois números inteiros, o resultado é um número inteiro. Então, até agora a gente já viu isso daí, ó. Então, ó, visualizando em diagrama, ó, tá aqui os naturais, né? Ó, o conjunto dos naturais. Tá aqui o conjunto dos naturais, né? Ó. Ele está contido no conjunto dos números inteiros, ó. Então, ó, os naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Está contido é de conjunto para conjunto, ó. O natural é um conjunto e o inteiro é um conjunto, ó. Eu não posso fazer isso, ó. Os naturais pertencem ao conjunto dos números inteiros. Aqui está errado, viu? Ó. Tá errado isso aqui, ó. Então, todo número natural é um número inteiro, ó. Mas nem todo número inteiro é um número natural, ó. Ó um exemplo aqui, ó. O menos 1, ó. O menos 1 ele é inteiro, mas não é natural. Agora o 1, ó. O 1 é natural e é... Ó, o 1 é natural e é inteiro, ó. Ó, o menos 2, né? O menos 2 é inteiro, mas o menos 2 não é natural, ó. Agora o 2 é natural e o 2 também é inteiro. Então, todo número natural é um número inteiro. Então, vamos lá, né? Ó, aquele probleminha que a gente estava encontrando, né? Ó, de 1 dividido por 2, né? Ó. 1 dividido por 2 é 0,5, né? Ó. O 0,5 ele não é nem natural e nem inteiro. Então, o que a gente vai fazer? Vai criar um novo conjunto, conjunto dos números racionais, ó, representado pela letra Q, ó. Então, qual é a ideia do conjunto racional? É divisão de inteiros, ó. Você está dividindo o 1 com o 2, ó. O 1 é inteiro e o 2 é inteiro, ó. Então, o que foi que ele fez? Ele começou a fazer divisões, né? Ele já tinha um conjunto dos inteiros, né? Ó.
que é 0, 1, 2, por aí vai, né? Ó, menos 1, menos 2, por aí vai, né? O que ele fez? Vou começar a dividir esses números aqui. Então, essa divisão de números inteiros, ele representou como um conjunto dos números racionais. Ó. Então, ele já englobou esse número aqui num conjunto. Então, 0,5 é um número racional, ó. Ok? Então, a definição de número racional é essa daí, ó. Divisão de números inteiros, ó. Só lembrando, ó, o A aqui é inteiro, né? Ó. E o B é um número inteiro, né? Ó. Ele coloca A dividido por B, né? Ó. Lembrando, ó, que esse denominador aqui, ó, esse B, ele tem que ser diferente de zero, viu? Então, só essa observação aí, ó. Então, a definição de número racional é divisão de números inteiros, ó. Então, exemplos aí, ó. 1 sobre 2, 6 sobre 5, 7 sobre 8, 1, 6, o 7, o 2, o 5, o 8, tudo é inteiro, ó. Menos 2 sobre 10, ó. Menos 2 é inteiro e o 10 é inteiro, ó. Menos 5 sobre 50, ó. O menos 5 é inteiro e o 50 é inteiro, ó. Então essas divisões de números inteiros aí, ó, é tudo número racional, ó. Então a gente está com esse desenhozinho aqui agora, ó. A gente já sabe que todo número natural é inteiro, ó, certo? Está dentro dos inteiros aqui, ó. E agora já sabe, ó, que os racionais engloba tudo, né, ó? Então vamos lá, ó. O número 1, ele é natural, ele é inteiro e ele é racional, ó. Por que o número 1 é racional? Ó? Porque ele vem da divisão de inteiros, ó. Quanto é 1 dividido por 1, é 1, ok? Ó, o 6, ó. O 6, ele é natural, ele é inteiro e ele é racional, ó. Por que ele é um número inteiro, ó, o 6, ó? Porque ele vem da divisão de 12 por 2, ó. Quanto é 12 dividido por 2, 6, ó. O 12 é inteiro e o 2 é inteiro, ó. Então, divisão de inteiros, ó. Então, o 6, ele é racional. Então, é dessa forma aí que a gente vai estar fazendo os conjuntos e identificando qual é o número que ele pertence, né? A qual conjunto, né? Então, lembrando, ó, os naturais representados pela letra N, os inteiros pelo Z e os racionais pelo Q, ó. Alguns exemplos aqui, ó. Qualquer decimal finito, ele é um número racional, ó. Decimal finito é isso aqui, ó. É 1,4, ó. É 2,33, é 4,513, ó. Então é um decimal finito, ó. Ele tem um fim lá depois da vírgula, né? Ó. É o 0,2, entendeu? Raízes exatas, é tudo número racional. Raiz exata é isso aqui, ó. Raiz quadrada de 16, 4, ó. Então isso aqui tudo é número racional, viu? Ó. Raiz quadrada de 25, né? Ó. É 5, né? Ó. O 5 é um número racional. Então as raízes exatas são números racionais, ó. E dízimas periódicas, ó. Essa parte aqui de dízima periódica, ó, são números que possuem infinitas casas depois da vírgula. Por exemplo, 0,2222, ó. Infinitas casas, né? Ó. Só que para ser um número racional, ó, essa dízima periódica, se você observar, ela tem uma repetição, né? Ó. Essa repetição aqui eu chamo de período. Então, se você identificar uma repetição depois da vírgula, no caso aqui o período é 2, né? Ó. O período aqui pode ser 22 também, ó. O período aqui pode ser também 222, ó. A gente considera o 2, né? Ó. Então a gente percebe que o 2 está se repetindo.
logo após a vírgula, né? Ó. Então a gente chama isso aqui de uma dízima periódica simples, né? Ó. Então, dízimas periódicas, ó, são consideradas números racionais, ó. Então tem uma organização, tem uma repetição logo após a vírgula, apesar de ser infinitas casas, ó, ok? E o conjunto dos números irracionais, ó, representado pela letra I, ó. Os irracionais é formado por todos os números, ó, que ao contrário dos racionais não podem ser representados por uma fração de números inteiros, ó. Então, os irracionais, ó, são raízes inexatas, ó. Raiz inexata é raiz de 5, ó. Raiz de 2, raiz de 3, é raiz de número primo, ó, ok? Ó, decimais infinitos e não periódicos, ó. Quando ele bota decimais infinitos e não periódicos, é quando logo após a vírgula tem uma bagunça de números, ó. Por exemplo, ó, 0,1, 4, 3, 5, ó, 7, 1, 2, 3, infinitamente. Ó. Se você observar, você não consegue visualizar o período, não tem uma repetição, ó. É 1, 4, 3, 5, 7, 1, 2, 3, não tem, é tudo bagunçado, entendeu? E os 3 pontinhos aqui para representar o infinito, ó. Então isso aqui é um número irracional, ó. Exemplos de números irracionais, ó. O número π, que é o 3,14, né, ó. Então, tá aí agora o nosso desenho, ó. Os irracionais, ó, ele tá fora desse conjunto aqui, né, ó. Então, ou o número é racional ou ele é irracional, ó, ok? Então, tem duas classificações para o número aí, ó. Então, ou o número é racional ou o número é irracional, ó. E para finalizar, os reais, ó. Então, ele chamou tudo isso daí de real, ó. Então, o real, o número real, ele engloba tudo, né, ó. Então, tá aqui, ó. Então, ó, o número π, que pertence aos irracionais, ó, ele é um número que é um número real, ó. Ó, o 0,5, ó, o 0,5 que pertence aos racionais, ó, ele é um número que, ó, real, ó. Então todo número é considerado um número real. E a gente pode classificar ele de duas maneiras, né? Ou ele é irracional ou ele é racional, ó. E quem está dentro dos racionais? Os naturais. E os naturais está dentro dos inteiros, né? Ó. Então tá aí a atividade 12, ó. Atividade 12, ó. A primeira questão, ó. Observe o conjunto A com 9 elementos, né? Ó. Tá aí os 9 elementos. Aí ele pede para você retirar esses elementos. Quais são os naturais, quais são os inteiros, quais são os racionais, quais são os irracionais e quem são os reais aí, ó. Só para você encaixar aí, né, ó. Responder aí cada item. A segunda questão, ó. Escreva a fração geratriz correspondente a cada um dos números racionais, ó. Essa parte aqui de fração geratriz, vou postar outro vídeo aí, ó. Não é desse vídeo. A questão 3, ó, identifique só o período das dízimas periódicas abaixo, para identificar o número que se repete logo após a vírgula, né? Ó. E a quarta questão é de marcar aí, ó.